Muitos se surpreenderam quando eu falei ontem que ninguém vai para o inferno porque pecou. As pessoas ficaram assim, ué, mas como assim ninguém vai para o inferno porque pecou? Ninguém vai para o inferno porque pecou. Como também ninguém vai para o céu porque deixou de pecar. As pessoas vão para o inferno porque não se arrependeram dos seus pecados. Por isso, elas permanecerão culpadas e separadas eternamente de Deus, porque elas não se arrependeram. Não porque Deus quis assim. E nem porque o diabo as levou para lá. Foi porque elas não se arrependeram. Assim como também não vai entrar no céu quem foi santo e no sentido de nunca pecou e é bonzinho, melhor que os outros. Não. Vai entrar no céu quem se arrependeu verdadeiramente dos seus pecados, os abandonou, que é bem diferente de remorso, não é? Sempre quando a gente fala remorso, uma das primeiras pessoas da Bíblia que nos vem à mente é Judas. Judas, você vê o texto sagrado que quem condenou Judas? Quem condenou Judas? Jesus não condenou Judas. Pelo contrário, o último contato de Jesus com Judas foi um beijo. Jesus, sabendo que ele estava traindo, aceitou beijá-lo. Chamou-o de amigo. Jesus não condenou Judas. Quem condenou Judas foi ele mesmo. Foram os seus pecados, a sua consciência. Eu vou ler o trechinho aqui que fala sobre isso. Olha só, você pode ler a respeito lá no Evangelho de Mateus, capítulo 27, logo no início. Diz que assim que Judas traiu Jesus, e Jesus foi então preso e levado para ser julgado, diz o texto que então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, Jesus foi condenado, trouxe arrependido, diz o texto, arrependido, entre aspas, já vou falar desse arrependido aqui, as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos. Lembre-se que Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Ele, sabendo que os principais sacerdotes, os líderes religiosos, buscavam prender Jesus, então ele vendeu a informação. Olha, ele vai estar em tal lugar, tal hora, tal dia. Se vocês me ajudarem, aí eu te ajudo. Me ajuda que eu te ajudo. Sabe como é que é, né? Essas pessoas... Judas, um dos grandes pecados de Judas, uma das brechas que Satanás encontrou para usar Judas, foi o amor ao dinheiro. Judas amava o dinheiro. Antes de trair Jesus por 30 moedas de prata, ele roubava da sacola das ofertas. Judas amava o dinheiro. Judas estava com Jesus, sabe por quê? Sabe por que ele aceitou estar entre os 12 apóstolos? Porque ele esperava que Jesus iria tomar Israel de volta de Roma, ia conquistar o reino de Israel de volta, a liberdade, a independência, e que nesse reinado Jesus iria ser um rei na terra. Judas iria, certamente, como os outros apóstolos, conquistar um lugar de destaque. Então Judas ficou com Jesus pensando assim, não, deixa eu ver aqui até onde isso vai, porque se ele é rei mesmo, então, se ele é rei e eu sou um dos mais próximos dele, no mínimo eu vou ser ministro. No mínimo. Então ele pensava num reinado aqui da terra, mas Jesus, quando Jesus começou a falar, o meu reino não é deste mundo, o meu reino não é deste mundo, então Judas começou a pensar assim, acho que isso aqui não vai acabar como eu esperava. Então ele começou a se ajudar. Ele começou a usar da sua posição para roubar das ofertas para si e também, no final, traindo Jesus também por dinheiro. Então, arrependido, ele trouxe as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos,
dizendo: pequei traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. Que é a mesma atitude do diabo, né? Você vê, o diabo faz exatamente isso. Ele tenta a pessoa, ele seduz a pessoa, leva a pessoa ao pecado, e quando a pessoa peca, quando ela cai no pecado, o diabo joga na cara dela, tá vendo? Você é um lixo de pessoa. Olha o que você fez. Essa é a estratégia do diabo, é seduzir a pessoa e depois que ela cai, colocar toda a culpa nela. É claro que ela tem culpa também. Então, os líderes religiosos disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Então, Judas, carregado de culpa, ele se enforcou, ele se matou. Que nos faz entender aqui que essa palavra arrependido, descrevendo o que ele fez, na verdade, das duas uma ou as duas coisas. Não era um arrependimento sincero, e sim um remorso, porque se ele houvesse se arrependido de verdade, ele jamais teria se enforcado. Não é? Então não era um arrependimento do coração. Era um remorso, era um pesar. O que eu fiz? Ele se sentiu muito mal e querendo resolver aquela situação, como muitas pessoas que no momento da crise há o tipo de suicídio planejado, não é? Mas há o tipo de suicídio impulsivo, que foi o caso de Judas. Ele teve um suicídio, ele cometeu um suicídio impulsivo, porque ele sentindo o peso do que ele fez, ele não aguentou a dor e querendo acabar com aquela dor, se enforcou. Então não foi um arrependimento verdadeiro, sincero. E também nós entendemos aqui, como eu falei, de uma ou as duas coisas, nós entendemos aqui que o preço de trair Jesus é tão grande, tão alto, que dificilmente um arrependimento consegue ser alcançado pela pessoa que o traiu. Dificilmente. Então, no caso de Judas, não houve um verdadeiro arrependimento, por isso houve a condenação. Quer dizer, ele foi condenado não por Jesus, ele foi condenado não pelo diabo, não pelos sacerdotes, porque os sacerdotes falaram: isso é com você, esse problema é seu, né? Mas ele foi condenado pelo seu pecado, pela sua consciência. E é por isso que Deus fala persistentemente na sua palavra que você, nós, todos nós que somos pecadores, não precisamos ser pecadores no nível de Judas. Somos pecadores. Qualquer pecado é pecado diante de Deus. Ele insiste que nós, pecadores, resolvamos o problema do pecado com o arrependimento. Arrependimento não é um mero sentimento de pesar. Arrependimento envolve reconhecimento do erro, envolve abandono do erro, envolve ódio daquele erro, confissão daquele erro a quem de direito e mudança de comportamento. Pedido de perdão e mudança de comportamento. Então, é um processo completo e muitas pessoas não completam esse processo. Elas se sentem mal, mas muitas vezes se sentem mal não porque pecaram, se sentem mal porque foram descobertas pecando. É diferente. Né? A pessoa que trai, por exemplo, ela está traindo o marido, traindo a esposa. Muitas vezes ela só diz assim, ela se sente mal por estar traindo quando ela foi descoberta. Quando o cônjuge descobre a traição, aí ela, me perdoa, eu não queria ter feito isso e tal. Ela demonstra um remorso, um sentimento de pesar. Sentimento. Mas não é arrependimento muitas vezes. Não é arrependimento. É simplesmente um arrependimento de ter sido descoberto. Porque se ela não tivesse sido descoberta naquele dia, naquela hora, ela continuaria traindo. Compreendeu? Então, arrependimento não é você, eu sei que eu estou fazendo errado, eu quero parar. Não, isso não é arrependimento, isso é remorso.
Arrependimento leva você a odiar o seu pecado, confessar a quem de direito, abandoná-lo e pagar o preço que tiver que ser pago para mudar. Você vê, por exemplo, lá no início, no Jardim do Éden, quando o homem e a mulher pecaram, Adão e Eva pecaram, quando eles reconheceram que tinham pecado, desobedecido a Deus, e Deus os chamou e perguntou: o que vocês fizeram? Nenhum deles admitiu e falou: eu errei, Senhor. Eu errei. Não. Adão colocou a culpa em Eva e Eva colocou a culpa na serpente. Não houve arrependimento. Quão diferente talvez teria sido a história da humanidade, né? Se aqueles dois tivessem se arrependido. Quão diferente teria sido? Não sei. Mas as pessoas, infelizmente, não se arrependem, não confessam seus pecados, seguem com seus pecados por causa do orgulho, por causa do medo de perder o pouco que têm, mas não temem perder a salvação. E por essa falta de arrependimento é que elas vão para o inferno. Não é porque Deus as empurrou para lá. É porque elas quiseram ir para lá. Elas confiaram mais no pecado, confiaram mais em esconder o seu pecado, sustentar o seu pecado, do que na misericórdia de Deus. O que fazer? O que é que Deus pode fazer se não cumprir o desejo dessas pessoas que não confiam nele? Meu amigo, minha amiga, repito, ninguém vai para o inferno porque pecou, e sim porque não se arrependeu. E ninguém vai para o céu porque nunca pecou, ou porque foi santo, mas porque, diante de todos os seus erros e pecados, se arrependeu sinceramente, se humilhou diante de Deus, creu no Senhor Jesus como perdoador dos seus pecados e passou a viver uma vida reta diante dele. Estes, sim, entrarão no céu. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.